Pronto, estamos já ao vivo, fixando aqui nosso tema de hoje. Metabolismo é o interruptor mestre. A gente vai falar hoje sobre o metabolismo como um todo, para você entender como você pode ativar o seu metabolismo para você realmente ter mais energia e disposição para a sua vida. O metabolismo, ele está relacionado à vitalidade e à sua disposição. Então imagina, quando a gente está pensando no nosso corpo como um todo, nos nossos órgãos, o nosso cérebro, ele representa menos de 2% do peso corporal, mas ele tem um gasto energético de 20%. Então imagina, se você não produz energia de maneira adequada, se você não tem um metabolismo mais adequado, você realmente se sente indisposta física e mentalmente. Você realmente se sente mais cansada, você realmente se sente como se estivesse sendo atropelada todos os dias. Levanta, parece que está tendo uma alimentação saudável, mas não vê resultado. Nessa sequência de lives, a gente falou primeiramente do sono, dando enfoque à sua melatonina. Depois nós falamos sobre o seu cortisol, que pode ser o hormônio da sua vida, te ajudar bastante nas suas realizações, como ele também pode ser aquele hormônio que está realmente acabando com a sua vida no sentido de destruir aí seus projetos, seus sonhos, sua vitalidade. Essas foram as duas primeiras lives. Hoje eu quero que você entenda aqui. Primeira coisa, a gente já ultrapassou isso. Você entendeu que você precisa cuidar desses dois hormônios para que você tenha mais energia de vida. Pronto. Agora a gente vai entender sobre o metabolismo como um todo. O seu metabolismo, ele está relacionado... O seu metabolismo, ele vai estar relacionado a toda a tua disposição para o trabalho e para a sua vida. Quando você tem um metabolismo baixo, quando você não está produzindo energia suficiente, isso é indício de que você não está cuidando bem da tua máquina, e é isso que a gente está falando hoje aqui. Quando você tem aquele cortisol que foi explicado ontem, muito alto, normalmente você vai ter uma queda dos seus hormônios sexuais. Essa queda dos seus hormônios sexuais faz com que você também tenha uma queda da sua sensibilidade à insulina. Você começa a ser pré-diabética. Mesmo que os seus resultados no seu exame de sangue seja ali, tá tudo normal, isso são pequenas alterações sutis que começam bem pequena, que os exames não mostram, e você vai ver as consequências depois que você entrou já na tua menopausa. Então são alterações sutis mesmo, que você começa a perceber em você, não é em exame de sangue, exame ali clínico. São sinais e sintomas, por isso é importante você se olhar e você ter esse cuidado. Então, se você tem hormônios sexuais baixos, você tem dificuldade de captar açúcar para dentro da sua célula, você tem um metabolismo que não vai estar te favorecendo realmente. Por quê? Porque não tem energia para ele trabalhar. Você não tem a energia suficiente, e isso faz com que você também tenha uma dificuldade até na produção dos seus hormônios tireoidianos. E aí vem uma cascata de consequências, como a gente já falou um pouquinho nas outras lives. Mas como eu ativar então esse metabolismo de novo? A gente precisa, mulher, você precisa entender que o seu metabolismo não é mais igual ao que você tinha aos seus 20 anos. Mas peraí, Ellen, você já falou que metabolismo nunca muda, né? Não nesse sentido. Para o seu metabolismo ser eficiente ao longo de uma vida inteira, você precisa saber contornar essas outras alterações que estão acontecendo num processo de envelhecimento para que você possa ter um metabolismo eficiente. Então não adianta ficar só estimulando o metabolismo, tomando termogênico, porque você não vai produzir energia suficiente. O nosso corpo,
para que ele... Quais são então as estratégias para você estar realmente ativando esse metabolismo aí no seu corpo? Eu vou te passar 4. E como eu tenho falado aqui, essas lives, elas são muito curtas e são muito diretas, porque justamente é para trazer um direcionamento para você fazer. Não é para ficar só no mental, só no, eu tô aprendendo. Não, é para você fazer. Então, como você vai ter aí um metabolismo mais eficiente? Primeira coisa, você precisa induzir o que a gente chama de adaptação termogênica. O seu corpo hoje, provavelmente, ele só sabe utilizar uma fonte de energia básica, que vem dos carboidratos. Então, quando você está precisando regular esses níveis de energia do seu corpo, o seu corpo só sabe utilizar o carboidrato, o açúcar como fonte de energia. E nós estocamos energia no nosso corpo em forma de gordura. Independente se você está ou não acima do peso, o seu corpo, como fonte de energia para um período mais longo, é em forma de gordura. Nós temos sim na nossa musculatura, no nosso fígado, fontes de energia rápida que vão para a corrente sanguínea, que são os glicogênios, mas a grande estoque de energia do nosso corpo é por meio da gordura. Por isso que, se a gente começa a comer, a gente não faz um aumento de massa muscular. A gente aumenta um pouco, é finito, e depois vai para a reserva maior, que é a gordura. Então você precisa estabelecer no seu corpo uma flexibilidade metabólica. O que é isso, Ellen? Parece um termo muito difícil. Não, é você ter a alimentação flexibilizada. E esse flexibilizada não é aquelas contagens de caloria, de que pode comer tudo. É você ter periodização ao longo da sua vida do estilo de alimentação. Uma hora eu estou fazendo uma low carb, outra hora eu estou fazendo uma dieta para ganho de massa muscular, outra hora eu estou fazendo uma cetogênica, outra hora eu estou fazendo uma dieta mais vegana, vegetariana. Isso você vai dando estímulos diferentes para o seu corpo. O seu corpo vai entendendo que ele pode utilizar outras fontes de energia que não só o carboidrato. Isso vai fazendo com que o seu corpo seja mais rápido, ele funcione como uma máquina mais rápida, ou seja, não tem carboidrato aqui, eu vou utilizar a gordura como fonte de energia, e você sempre vai se sentir mais disposta. E quando você usa essa gordura como fonte de energia, você vai sentir, por exemplo, que a sua clareza mental melhora, sua disposição mental melhora, porque o nosso cérebro, ele gosta dessa energia também vinda da gordura. Só que é um processo de adaptação. E é um processo que você também não pode começar de uma hora para outra. Por isso que eu coloquei anteriormente que você não poderia fazer um jejum de cara, né? Como muitas pessoas fazem. Vou começar jejum. Se você tá com cortisol alto, melatonina desregulada, hormônios desregulados, o jejum só vai derrubar tudo e fazer com que você se sinta cada vez mais indisposta. O seu corpo precisa diariamente de no mínimo 45 nutrientes para ele funcionar de maneira adequada. O teu metabolismo precisa de 45 nutrientes todos os dias. E se você come a mesma coisa, café da manhã, almoço, jantar, não tem um rodízio, não tem uma variabilidade no seu prato, você não dá os nutrientes necessários para o seu metabolismo. Então não é porque você já passou dos 35 anos, não é porque você está com metabolismo lento. O seu metabolismo está desnutrido. São 45 nutrientes diariamente. E esses nutrientes vão estar num prato que você olhe no seu prato e vai ver assim, peraí, deixa eu ver, tem quantos grupos alimentares ali? Pelo menos 3. Por isso que eu já falei que aquela janta de carne com salada é a pior coisa que você pode fazer para o seu metabolismo. Para com isso. Aprenda a se alimentar de maneira adequada. Para de ficar seguindo orientações aleatórias. Sempre quando você for olhar para o teu prato, veja se tem ali de 3 a 4 grupos alimentares.
E esses grupos alimentares não pode ser tudo de um grupo só, ou seja, eu coloco arroz, eu coloco farofa e mandioca no meu prato. Não, tem 3 grupos. Não, isso é tudo um só. Ah, Ellen, eu não sei diferenciar os grupos alimentares. Tem muito conteúdo no meu feed falando sobre isso. Então, você pode olhar lá, rolar, que você vai achar muita coisa explicando. Você precisa começar a entender isso para você não ficar dependente de outra pessoa, sempre estar indicando que você precisa ou não fazer. Eu sei que para nossa mente é mais fácil. Só que o que eu quero trazer para você é que você tenha autonomia de você olhar os seus sinais e sintomas e começar a identificar o que realmente você precisa ajustar na tua rotina. E para vocês que estão chegando aqui, a gente está na primeira orientação ainda sobre como ativar o seu metabolismo, que é nutrindo o seu corpo de maneira adequada. Na verdade, agora é a segunda, né? Eu já falei da termogênese, agora a segunda é nutrir o seu corpo de maneira adequada. Mas fala pra mim, você sente que o seu metabolismo é mais lento? Você acha que ele tá mais lento? E se você tá aqui comigo, tá gostando, já deixa o seu coraçãozinho, porque aí o Instagram entende que a live é legal, que as pessoas vão ser mais notificadas e você tá contribuindo pro meu trabalho e também ajudando outras pessoas fazerem, ter esse conhecimento de forma gratuita. Bom, então a gente falou sobre as estratégias eu coloquei aqui, deixa eu contar, 5 estratégias, tá? 5 estratégias para você começar a ativar o seu metabolismo. Primeira, então, desenvolver uma... Oxa, olha, nem sabia que estava fazendo esses efeitos. Cris, sempre tive prisão de ventre. Isso aí a gente vai falar também, que é o seu intestino que não funciona adequado. O intestino que não funciona adequado também é outro pilar-chave aí no seu funcionamento da tua máquina, que é o teu corpo, tá? A gente vai falar sobre isso. O metabolismo aqui que eu quero falar é o seguinte: nós temos um metabolismo que é aquele que a gente está deitado, a gente está sentada, igual você está aí sentado assistindo essa live, eu estou sentada aqui, você está gastando energia. Esse gastar energia, o seu corpo, ele gasta em média ali 60% de tudo que você gasta de energia para manter o seu corpo funcionando. Quanto mais a gente cuidar dessa máquina, para que isso seja metabolicamente mais ativo, mais a gente tem energia, mais a gente pode comer, não ficar ganhando peso. Porque, repara, o que a maioria das pessoas fazem quando querem ativar o metabolismo? Começa a fazer um monte de exercício, não é verdade? Vou lá, ficar horas na academia. Se cansam de tanto ficar na academia, aí não vê resultado, desiste. Ou você vê várias pessoas na academia sem resultado. Porque o exercício físico, ele é importante, sim, a gente vai falar sobre isso. Mas o exercício, ele vai contribuir somente até 15%, no máximo 20% do seu gasto energético por dia. Então, olha, vamos construir essa escada. O seu exercício gasta até 20%. O que você come, e se você comer mais fibras, você comer mais carne, você comer mais alimentos integrais, que demoram mais para digerir, vai gastar do seu gasto total 15%. Quase parecido com um exercício físico. 20% é a movimentação do dia a dia. Quanto mais ativa eu sou ao longo do dia, mais gasto de energia eu tenho. Ou seja, eu não vou passar o dia inteiro sentada. Se eu tenho que falar com um colega, eu não vou mandar mensagem ou ligar, eu vou levantar e ir lá, eu vou deixar meu carro um pouco mais longe, eu vou escolher escada em vez de elevador, eu vou levantar pequenas horas e trabalhar em pé. São estratégias para você quebrar esse comportamento sedentário e você ativar o seu metabolismo. Mas 60% a 70% é a sua máquina aí que está utilizando como gasto. E muitas vezes você vai fazer um tipo de exame, por exemplo, a bioimpedância, vai estar dando lá super baixo. Nossa, 1.300 calorias, 1.200 calorias, isso é baixo.
porque isso vai impactar numa restrição calórica. E aí vem o outro problema. A pessoa, quando não quer ela quer emagrecer ou ela quer se manter dentro do peso, ela fica restringindo comida. Aí ela vai fazendo dieta, né? Aí fala que dieta é restringir comida. Vai comendo menos. O seu corpo vai entrando num estado de estresse, que ele vai falar assim: quanto menos ela comer, mais eu vou guardar. Porque eu preciso dessa reserva de energia aqui. Então não é. Então esse é um outro erro que você comete. Primeiro, exercício. Segundo, exercício em excesso ou só pensar em exercício. Segundo, você ficar restringindo demais. Ou terceiro, você ficar dando estimulante demais para o seu corpo. Estimulou demais o seu corpo com café, com energético, aí toma esses pré-treinos aí das academias, vai atrapalhar o seu emagrecimento, vai atrapalhar o seu metabolismo, vai atrapalhar a ganho de massa muscular, porque você aumenta aí o seu cortisol. Naturalmente, quem está acima dos 35 anos, que a maioria das pessoas que me acompanham e meu posicionamento já é direcionado para isso, você passou os 35 anos, você já é uma pessoa com um nível de cortisol mais alto, naturalmente. Você já é uma pessoa que tem uma tendência a ser pré-diabética naturalmente. E você já é uma pessoa que tem um nível de inflamação maior. Então você precisa aceitar isso e começar a gerir isso na sua vida, para que você mantenha a sua performance física, mental, no trabalho, na vida pessoal. E é isso que a gente está falando aqui nos 21 dias de live. Para você voltar, então, a ativar todo esse seu metabolismo, esse metabolismo basal que a gente está falando aqui, é este, que é os 60% a 70% que vão contribuir para que você tenha mais energia e disposição física para a sua vida, é a termogênese adaptativa, ou seja, você vai ter que fazer uma flexibilidade metabólica, comer alimentos diferentes, fazer a periodização da sua alimentação. Ellen, não gosto de comer a dieta cetogênica. São, na verdade, estratégias que você pode fazer durante períodos curtos, mas o seu corpo precisa saber utilizar a gordura como fonte de energia, já que ela é uma fonte preciosa de energia que está aí dentro do seu corpo, independente se você está acima do peso ou se você está dentro do seu peso. É importante para você gerir e manter o nível de energia, porque aí você mantendo, no momento que você não está comendo, o seu corpo vai pegar a gordura e utilizar como fonte de energia. E aí você não vai ter aquelas quedas de energia, ficando dependente toda hora de comer. Aí eu preciso comer de 3 horas porque eu tô com fome, porque eu tô sem energia. Tá mesmo, porque você não está estimulando o seu metabolismo de maneira adequada. Então aprenda a fazer a flexibilização. O segundo, como eu já expliquei, um prato colorido, 3 a 4 grupos no mínimo, porque o seu corpo precisa de 45 nutrientes diariamente para que você possa produzir energia de maneira adequada. Terceiro, cuidar da tua tireoide. A maioria das mulheres estão com um hipotireoidismo que a gente chama subclínico. É igual o que eu falei ali do pré-diabetes. Se você faz ali a dosagem, não vai dar nada, mas os seus sinais você percebe, aquele cansaço, aquela dificuldade de pensar, aquela questão assim, o que eu estava fazendo mesmo? Vai ali e esqueceu o que estava fazendo. Vai escrever, não consegue formar palavras, fica com dificuldade de memória. Tá vendo ganho de peso, tá vendo aquela gordura, principalmente aqui região de braço, né, que incomoda muito, a gordura na região abdominal. Tudo isso é porque são sinais que o seu corpo também não está funcionando adequadamente, porque a sua tireoide está debilitada. Exercício em excesso, restrição demais de calorias também fazem com que a sua tireoide não funcione adequadamente. Mas naturalmente a gente tem uma queda na função dela. E se você tá com os seus hormônios femininos bagunçados, aí ela cai mais. Como vai regular essa tireoide?
Quando a gente está pensando em regular todo o metabolismo, naturalmente você inclui o funcionamento da tireoide, mas existem 2 componentes bem importantes para o funcionamento correto da tireoide. É o selênio e também o iodo. Só que o iodo a gente não pode ficar suplementando ele porque ele é tóxico. Então existem algumas algas marinhas que a gente consegue comprar, que tem doses pequenas e a gente estimular a nossa tireoide. Mas para isso você precisa ter uma avaliação para você entender se é necessário para você ou não. E o selênio, se você tiver no seu prato, sempre consumindo castanhas, as oleaginosas, você vai ter boas fontes de selênio. Por isso que é indicado para as mulheres aí que estão depois dos 35 anos comer castanhas, castanha do Pará, principalmente porque tem uma quantidade muito boa de selênio na sua composição e já dá ali o que você precisa no seu dia. Então entenda que são coisas que você vai começar a ter que investir na tua saúde se você quer se manter dentro de uma performance mais adequada para a atividade que você está desempenhando. Aqui eu estou te dando estratégias para você aí ser uma gerente da sua vida, do seu metabolismo, você aprender a se gerir da melhor forma possível. O que eu coloquei também aqui para você é ativar a tua massa muscular. A gente ativa a nossa massa muscular de 2 maneiras. Primeiro, comendo a quantidade correta de proteína. Então, nas 3 principais refeições, você tem que ter proteína. Café da manhã, no seu almoço e no seu jantar. Proteína pode vir de fonte animal como de fonte vegetal, tá? A proteína, quanto que seria a quantidade de proteína? É um bife médio, tá? É um filé de frango, é um filé de peixe, já são quantidade, 2 ovos, já estão dentro de uma quantidade ideal de proteína, que seria em torno de 30 gramas. Quando a gente fala 30 gramas de proteína, não é 30 gramas da carne. A carne é composta por outras coisas, mas vai representar em torno de 100 a 120 gramas de carne. Num pedaço de carne, assim, você tem uns 30, 24, dependendo do tipo de carne, já vai ter. Então é importante porque você vai manter o que a gente chama de síntese proteica elevada. Pensa que o nosso corpo, ele não estoca muita massa muscular. Ele precisa de ter estímulos que a gente chama dos aminoácidos ao longo do dia. Então você acordou, fez o seu café da manhã, deu um estímulo. Quando vai chegando lá perto do almoço, esse estímulo da massa muscular vai diminuindo. Aí você precisa almoçar, comer fontes de proteína para você subir a régua de novo. Vai passando o dia, lá perto da janta vai caindo novamente, aí você precisa comer novamente uma fonte de proteína. Então essa é a quantidade para todo mundo, independente se você faz exercício ou não, porque se você fizer exercício, aí precisa ser ajustado para você aumentar um pouco mais ou uma refeição a mais com proteína. E outro estímulo para sua massa muscular é o treinamento de força, é a musculação, é a academia. Então, mulheres, quero falar para você, mesmo que você não goste da academia, mesmo que você não goste de puxar peso, você não se identifica com isso, pela sua saúde física e hormonal, faça pelo menos 2 vezes, tá? 2 vezes na semana. Nos outros dias você faz qualquer atividade que você goste. Você pode fazer caminhada no parque, vai fazer aula de dança, vai fazer uma aula de pilates, que também, né, dependendo aí da modalidade, estimula bastante a massa muscular, mas você precisa estimular essa massa muscular, porque depois dos 30 anos, naturalmente a gente está perdendo massa muscular. Então a flacidez que você está vendo aí, que está acontecendo, vem por o excesso de inflamação, que a gente vai falar, mas também por uma perda natural que está acontecendo no seu corpo. Se você tiver um metabolismo desregulado, se sua produção hormonal estiver desregulada, se você já vem numa constante negligenciando a sua alimentação, o seu bem-estar, os seus sinais e sintomas, tomando só medicamento, você está perdendo ainda mais. Então, naturalmente, a cada década a gente perde 10%. Naturalmente. Se você fosse uma pessoa super saudável
e não fizesse exercício físico, nada, 10%. Agora, você é uma pessoa que está sempre doente, está tomando medicamento demais, pessoa inflamada, come muitos alimentos inflamatórios, você está perdendo muito mais. Por isso que vem a flacidez. E aí não adianta. Às vezes vai gastar dinheiro fazendo procedimentos estéticos, mas a base não está cuidando. Então, cuide da base. Cuide do sono, primeira base. Agora a gente está falando da base aí estrutural, né? Que é a tua musculatura. Faça, não é porque eu não quero ficar grande, eu não quero ficar musculosa. Não interessa, não é esse o objetivo. Não é. O objetivo é manter essa massa muscular. Você vai para academia e vai falar o seguinte na sua mente: eu preciso porque eu quero ser uma pessoa que eu vou chegar lá nos meus 60 anos independente. Vou chegar com 70, 80 anos, não quero dar trabalho para meus filhos, não quero dar trabalho para minha família, meus irmãos. Você é uma pessoa acamada, pessoa que caiu, machucou e não consegue mais ter uma vida, uma liberdade de direcionar a sua vida sem ter que depender de alguém. Então vamos parar com isso. Passou. Se você já passou os 35 anos, acabou esse negócio, eu só faço o que eu quero. Está na hora de assumir essa responsabilidade e falar: eu vou fazer o que é necessário. Eu faço o que é necessário e eu também incluo o que eu gosto. Aí as coisas funcionam bem, tá bom? E a gente vai falar aqui do outro pilar, que é a inflamação. A inflamação vem naturalmente quando a gente está envelhecendo. Existe até um termo que fala como se fosse low inflammation, porque naturalmente a partir de que a gente está envelhecendo, o nosso corpo ele vai tendendo a ser mais inflamado pelo processo de envelhecimento. Então a gente precisa o quê? Estimular o nosso corpo a desinflamar. O que inflama o nosso corpo? Quem tem uma noção aí do que inflama o nosso corpo? Coloca aí no chat enquanto eu bebo uma água. O que você acha? Naturalmente, eu acho que você já ouviu, né, falar sobre alimentos inflamatórios. Quais são os alimentos mais inflamatórios que você deveria reduzir, evitar na sua rotina? Açúcar? Ultraprocessados? Parabéns, Crislene, é isso mesmo. Os ultraprocessados que estão aí em embalagens tão legais, muitas embalagens de alimentos light e diets aí, que você muitas vezes, por ter um paladar mais voltado ao doce, busca neles e aí nem sabe, mas está inflamando o seu corpo e aí está também atrapalhando o seu intestino, que a gente vai falar em outro momento. Então, açúcar, sal em excesso, gorduras trans, tudo que dá o crack, tá? Comeu, fez aquele crack das bolachinhas, todas têm gorduras trans. Você também tem das bebidas alcoólicas. Você, quando bebe qualquer tipo de bebida alcoólica, você tem que entender: é uma escolha que você está fazendo, ok, eu quero beber, eu estou no evento, mas você precisa ter estratégia depois para ajudar o seu corpo a eliminar esse excesso de álcool. E o álcool, ele demora até 2 a 3 dias para ser eliminado do seu corpo. E quando você bebe o álcool, ele é agressivo. Ele é uma substância que o seu corpo não sabe o que fazer com ele. Ele é uma substância ácida. Diferente, por exemplo, da gordura, que o seu corpo vai falar assim: tá bom, é inflamatório, eu vou armazenar. O seu corpo vê o álcool como uma ameaça, uma coisa que está tóxica. E o que ele vai fazer? Para tudo o que está fazendo aqui, vamos tirar esse produto ácido do corpo dela. E esse para tudo é tudo que você comer. Você não vai ter aquele estímulo da termogênese dos alimentos, o estímulo da digestão, você vai automaticamente armazenar, porque o seu corpo fala assim: opa, a prioridade metabólica agora é eliminar o álcool. Por isso que eu bebi, eu vou ter que cuidar mais da minha alimentação nos próximos 2, 3 dias,
para que isso não impacte tanto nos níveis de inflamação do meu corpo. O ideal, gente, é não beber. Mas eu sei que a gente bebe socialmente, de vez em quando. Mas beber todo final de semana, beber 2 dias seguidos, não cabe mais na rotina de uma mulher que quer ter alta performance, que quer se manter bem disposta, quer manter a saúde, quer manter um corpo mais saudável e uma mente mais saudável. Então são escolhas. A gente escolhe um dia para beber e depois a gente faz as estratégias para eliminar esse álcool mais rapidamente. Mas todo final de semana e um excesso, e aí eu nem vou entrar aqui em quais bebidas seriam mais interessantes, porque tem muita coisa aí para falar sobre isso, mas o álcool não é o ideal. Então açúcar, gordura, o sal, o álcool, os ultraprocessados, esses alimentos light e diets aí da vida, a maioria deles, hoje, graças a Deus, está vindo uma linha muito boa de alimentos mais realmente saudáveis, mas antes o mercado foi atolado de produtos falsos aí com light e diets, então por isso que você tem que aprender a ler rótulos e entender o rótulo dos alimentos. E colocar alimentos anti-inflamatórios na tua rotina. Cúrcuma, poderosíssima, canela, gengibre, cárdamo, todas essas especiarias, elas vão ajudar o seu corpo e mais, elas vão aumentar aquele efeito termogênico dos alimentos. Então imagina se todos os dias, ao longo do dia inteiro, você sempre está ativando em 10 a 15% do seu metabolismo, quando você toma um shot, quando você toma um chá. Aí, olha só que interessante, eu tomei um shot, eu estimulei meu metabolismo, beleza. Aí fui lá, comi meu café da manhã, estimulei também a termogênese por meio da alimentação. No meio da manhã, eu tomei o chá, tô ativando mais 10%. Vou almoçar, tô ativando. No meio da tarde, tô ativando com outro chá. À noite, jantei. Depois, eu ativo novamente quando eu tô ali tomando o chá da noite. E por fim, eu finalizo o meu dia com uma substância extremamente anti-inflamatória, que é o própolis. Não tem como dar certo, não tem como dar errado. Isso é a fórmula para você manter o metabolismo mais eficiente. Agora basta uma organização. Fazer o chá, colocar numa garrafinha, levar para o serviço. No serviço tem um lugar para fazer, faça lá. Essa coisa é tão simples, gente. É tão simples. A vida é simples, a gente que complica. A gente complica na nossa resistência à mudança. A gente complica quando a gente, em vez de estar ouvindo aqui, colocando em prática, a gente tá duvidando. Você pode discordar de mim depois que você colocar em prática. Mas por quê? Porque o nosso cérebro sempre quer o mais fácil. O mais fácil é eu me manter do jeito que eu tô, reclamando, insatisfeita, não tendo a disposição que eu gostaria de ter. Isso vai ser o mais fácil. Então aqui o caminho é você entender que a tua genética, ela não vai te definir. Ellen, mas eu vi lá que todo mundo tem uma genética, meu metabolismo é mais lento. Hoje existe a epigenética. A epigenética é uma junção da tua genética e do teu ambiente. E o teu ambiente é quem você convive, as coisas que você ouve, as pessoas que você dá crédito, o que você consome pelos seus olhos e também nada mais é do que você escolhe para comer. Esses resultados que eu estou falando aqui, você colocando em prática, você vai ter resultados em 1 mês. Tem outras pessoas que vão ser em 3 meses, tem outras pessoas que vão ser em 6 meses. Por quê? Vai depender do tanto que você foi exposta a toda essa carga aí de produtos, de maus hábitos que inflamaram o seu corpo e a sua mente. Mas não tem como você não ter resultado. Basta somente você fazer. Então, não existe metabolismo lento. Existe sim um metabolismo desnutrido, um metabolismo que está sendo negligenciado. E ele é o interruptor para você ter mais vitalidade e ter mais performance na sua vida. Espero vocês amanhã na nossa live. Se você gostou desse conteúdo,
acha que alguém tem que ouvir isso daqui, encaminha essa live para alguém, deixa lá um comentário para mim, curte a live, que isso ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo é relevante e que pode impactar a vida de outras pessoas. Tchau, tchau, gente. Um beijo e gratidão.